Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe cada precioso irmão, cada preciosa irmã. Um bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada pessoa que vai acompanhar essa transmissão. Amém. Aqueles que infelizmente não poderão assistir agora ao vivo, mas vão assistir a gravação, que Deus abençoe grandiosamente também. E que Deus abençoe os nossos irmãos que estão aqui no tabernáculo. Amém. Que Deus possa fazer por cada um de vocês aquilo que se tem necessidade. Amém. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4. Eu quero 2 versos deste capítulo. Amém? O 5 e o 6. Amém? Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Bondoso Deus, sabemos que a tua graça nos basta. Foi o que tu disseste a Paulo. Temos falado de graça por muitos dias e sabemos que é um favor que nós não merecemos. Muito obrigado por tal favor, Senhor. Pedimos que tu abençoe cada filho teu que está aqui e aqueles que irão acompanhar, as famílias que acompanham, pessoas que acompanham, irmãos e irmãs, que tu faças por eles aquilo que eles têm necessidade. Libertação para os filhos, maridos, esposas, cura, Senhor, para os enfermos e principalmente, Pai, um derramamento do teu Espírito sobre cada alma, para que haja um convencimento espiritual da hora e momento especial que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Senhor, nós desde já te agradecemos. Amém e amém, Senhor. Podeis assentar. Irmãos, eu gostaria de pedir perdão para os irmãos. Hoje nós não vamos ter nossa ceia hoje, tá? Nós temos um motivo em especial. Então nós vamos fazer a nossa ceia no próximo domingo, tá? Eu estava meditando sobre algo e eu creio que todos nós sabemos que o grande problema lá atrás de Eva foi querer agregar conhecimento. Amém? O problema de Eva é que ela queria ter conhecimento. Isso quem fala é o nosso profeta. Ela queria saber, queria ter novas experiências, e aquilo foi o que jogou a raça humana toda no problema que nós estamos vivendo. Vocês desculpem o que eu vou dizer, mas denominação não tem nada para nos oferecer. Seja a denominação fora, tradicional, pentecostal, neopentecostal, qualquer que seja a denominação, não tem nada de bom. Para começar, denominação é como uma praga na lavoura de Deus. Amém? E toda vez que nós tentamos nos igualar a denominações, nós nos tornamos uma denominação. E o nosso profeta William Marion Branham, ele diz que um homem sozinho pode se tornar uma denominação. Um homem só, tá? Um homem sozinho pode tornar-se uma denominação. Mas por que eu estou observando isso agora? Nós temos pregado isso por 18 anos, aproximadamente.
E a cada dia nós vamos vendo coisas piores acontecerem dentro daquilo que se chama as igrejas da mensagem. E a cada dia se descobre uma doutrina nova, um ensinamento novo, algo surpreendente, e verdadeiramente vai se esquecendo o sentido daquilo que um homem chamado William Marion Branham nos ensinou. Ele disse: fiquem com os ensinamentos da fita. Amém? Ou seja, fiquem com o que as fitas ensinam. Fiquem com o que diz as fitas. E isso é o que nós verdadeiramente temos necessidade. Se você tomar o livro de Amós, Amós capítulo 3, diz aqui assim, versículos 5 e 6, ou melhor, 6 e 7. Tocar-se-á trombeta na cidade e o povo não estremecerá? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Acontece algo que Deus não permita, em outras palavras? Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo que nós temos necessidade está dentro da mensagem do profeta. Não tem nada que uma denominação possa oferecer para nós que seja superior à mensagem do profeta. Nada. Nada que uma denominação possa oferecer superará a mensagem de um profeta. Para você ter uma ideia, um profeta é um sinal que as pessoas sempre passam por alto. Você sabe que sem profecia o povo se corrompe. Por que o povo se corrompe? Porque se perde a base doutrinária real do que Deus verdadeiramente quer para as pessoas. Para vocês terem uma ideia, irmão, com um profeta vivo, as pessoas fazem o que fazem. Vocês fazem ideia com um profeta que já passou para o Senhor. Um exemplo na Bíblia. Eu creio que é no livro de Êxodo, Deuteronômio. Moisés subiu para que Deus escrevesse a lei naquelas tábuas de pedra, correto? Moisés subiu. E o povo ficou aqui. O povo impaciente, como sempre. As pessoas, os grandes pastores, dizem assim: é sempre os pastores que levantam bezerro de ouro. É verdade, são os pastores. Mas quem é que pede? É o povo que pede. É o povo que massageia o ego dos pastores. E aquilo, a lisonja, sobe-lhe a cabeça. Mas Moisés subiu, tá? Se tiver bem clara aí a escritura, você me diz depois, para eu poder citar, se for o caso. Mas Moisés subiu, e ele foi, né? Passou o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Eu não lembro quantos dias ele passou lá em cima. E o povo começou a pressionar quem? A boca de Moisés. Quem era a boca de Moisés? Arão. Arão era o pai de Moisés. Eles começaram a pressionar Arão, porque eles queriam um Deus que rogasse, que intercedesse, que falasse com eles. Eles estavam acostumados com aqueles deuses ali,
aquelas imagens, mais precisamente ali que estavam no Egito. E eles começaram a pegar aquelas joias que lhe deram, aqueles apetrechos de ouro, e deram para Arão, para que ele fundisse uma imagem de um bezerro. Enquanto isso, Deus escrevendo as pedras lá em cima, no cume do monte, e raio para um lado, raio para o outro, e aquele povo ali. Mas disseram, Moisés talvez já morreu, já faz tanto tempo que está lá em cima. Faz para nós um Deus. E aquilo irou a Deus. Tanto que Deus mandou que Moisés descesse imediatamente. Moisés desceu. Vocês sabem como era o comportamento de Moisés, né? Uma pessoa calma demais. Ele desce, ele vê o povo naquela situação, ele simplesmente quebra logo as 2 tábuas da lei. Joga no chão e quebra. E ele vai, e Deus diz que era para matar todos aqueles que começaram aquilo. E eu me pergunto se hoje nós não estamos fazendo a mesma coisa. Nós, os assim ditos pastores e membros da mensagem, nós estamos pedindo um bezerro de ouro, querendo mais conhecimento, querendo mais entendimento, querendo desfazer doutrinariamente das denominações, e acabamos, muitas vezes, nos tornando piores do que eles. Uma certa feita eu conheci um grupo de crentes, e eles ensinam a respeito que o nome de Jesus, o nome Jesus, é um nome que não é correto, e o nome correto é Yeshua, ou Yeshua, ou Yohoshu, como as pessoas queiram chamar, tem várias pronúncias. E eles dizem assim, na transliteração, não pode acontecer essa mudança. King James é quem? São Tiago. James e Tiago na transliteração não tem nada a ver, né? Pode ser. Só não pode ser com Jesus. William, em espanhol é Guilhermo, se não me falha a memória. Se não me falha a memória. Depois eu vou pegar o termo correto para vocês. A transliteração, ou a leitura literal, irmãos, muitas vezes muda o sentido de uma palavra, muda as letras, até porque se você for tomar o nome de Deus, biblicamente, pelos antigos, como é que chama? Não, aqueles papeizinhos que eles achavam, como é? Aqueles escritos pergaminhos, não tem nada. Só tem um tetragrama ali, e ninguém nunca conseguiu entender aquele tetragrama. Mas sabe, eu já vi vários pregadores da mensagem que ao invés de chamar Jesus de Jesus, chamam Jesus de Yeshua. Nós somos brasileiros, falamos um dialeto português, nem é o português original. Inclusive o português do Brasil hoje não tem praticamente nada a ver com o português de Portugal. Tá? Em termos de gírias, metáforas e coisas assim. Para quem estuda sabe que isso é uma realidade. Para você ter uma ideia, os nossos smartphones, ele vem com 2 configurações de português. Português de Portugal e português do Brasil. Para você ter só uma ideia disso. Não sei se você pega nos Estados Unidos ou aqui na América Latina o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos. O espanhol da Espanha e o espanhol na Argentina.
Mas veja só, sempre estamos tentando buscar conhecimento para tentar superar os outros, mostrar mais, algo mais do que o outro. Moisés desceu, quebrou as tábuas da lei, mandou matar aqueles que se levantaram. Você sabe o que aconteceu? Mandou moer aquele bezerro de ouro, colocar na água, para que todos aqueles que bebessem lembrassem que eles tinham apostatado naquele tempo. Era assim que Deus tratava. Vocês acham que, como disse Paulo, nós teremos uma pena menor hoje? Às vezes nós paramos para observar, deveríamos ficar com o que o profeta fala. Porque eis que aquele dia vem ardendo como a fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. O dia está para vir e os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros no cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão como cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que é que eu vou pegar do almanaque da denominação A, B, C ou D? O que é que eu vou pegar de lá que vai satisfazer a minha alma, que vai satisfazer a alma de uma pessoa que está aqui e crê num profeta? O que eu posso pegar de qualquer um desses ensinadores que vai satisfazer o eleito? Não tem nada. O próprio profeta, ele estava baseando-se para pregar os selos nos seus antigos ensinamentos que ele pegou de Uriah Smith e de outros grandes mestres. Está chegando já o dia. Hoje é 13, né? 12, falta 5 dias. Não é 5 dias? Para dia 17 de março. O dia em que William Marion Branham começou a pregar a mensagem ou as mensagens dos 7 selos. Amém? Deus em simplicidade de manhã, escola dominical. A brecha à noite. Segunda, primeiro selo. Terça, segundo selo. Quarta, terceiro selo. Quinta, quarto selo. Sexta, quinto selo. Sábado, sexto selo. Domingo, perguntas e respostas com oração por enfermos após os selos, ou após perguntas e respostas. E à noite, o que foi que houve? Sétimo selo. Silêncio no céu. Amém? Ele terminou de pregar o sétimo selo na igreja? Não. Você pega o livro, você vai ver que após ele sair, ele termina o conteúdo lá no hotel onde ele estava. Ou em casa, não lembro bem. Parece que foi no hotel, não lembro bem. Irmãos, vai fazer 60 anos agora.
Nós já passamos por uma geração, essa geração que rejeitou entrou em juízo nos 50 anos, estamos indo para os 60 anos, e o povo da mensagem ainda não sabe o que significa isto, ainda não sabe o que significa isto, ainda não consegue saber que a era de Laodiceia terminou, ainda não consegue entender que um profeta não falha, ainda não consegue entender que Deus, ele cessou de tratar com o gentil. Aqueles com quem ele está tratando são aqueles que já estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E nós queremos ganhar o mundo para Jesus. Queremos ter mais conhecimento para encher mais a igreja. Queremos ter mais conhecimento para poder fazer uma denominação maior a título de tabernáculo, com mais cultura. Queremos nos separar do mundo, criar a escola cristã do tabernáculo. Oh, irmãos, você nunca impedirá, você pode criar o seu filho em uma bolha. Você pode criar seu filho numa bolha, ele nunca será redimido até que ele receba Jesus Cristo como seu Salvador. E ele só vai recebê-lo se o seu nome está no livro da vida do Cordeiro. Mas não, nós queremos ter a melhor classe de pessoas hoje. Ah, meu filho é diferente, ele estuda na escola do Tabernáculo Belém. Não é o mesmo conhecimento mundano que ele está aprendendo? Ele não vai aprender a mesma teoria de Charles Darwin, se ele for ter que trabalhar em alguma coisa? É isso ou não é isso que ele vai aprender? Ele vai aprender sobre o Big Bang ou não vai aprender sobre o Big Bang? Aqui na igreja é onde ele aprende que aquele Big Bang foi a voz de Deus que pronunciou haja e criou. Mas lá na escola, ele vai ter que seguir o currículo escolar do Brasil. É isso correto ou não é? Vai ter que aprender sobre o ensinamento do grande mestre Paulo Freire, a falar corretamente errado, a entender que a pessoa sempre aprende e que por mais que ele erre, nunca é um erro. Por isso que muitos falam, nós vai, nós faz. Há 40 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava assim, mesmo as pessoas mais humildes aprendiam a falar corretamente. Mas hoje não. Educação do século 21. Nós vai na quebrada. Que é isso? Nós come, nós faz, nós namora. Oh, irmãos, que português, eu não chamaria isso de português, mas vamos lá que seja português. Que português mais idiotizado é esse? Detalhe, para não ficar só nas palavras, pegue a Bíblia na tradução da linguagem de hoje e veja as aberrações que tem lá dentro. Tá? Irmãos, eu sei que às vezes é muito difícil porque nós somos pequenos e tem tantos grandes homens aí pregando a mensagem. Homem que não grita, homem que não fala errado, homens que conseguem decorar a Bíblia toda, homens que para pregar nem precisa usar mais a mensagem, homens que creem na ressurreição isolada e ensinam isso, homens que creem no mensageiro João,
Homens que creem em Brian Kokorek, homens que creem nisso, homens que creem naquilo. Em Cacô Felipe. Há um tempo atrás, há uns dias atrás, você abria, não sei se em todas as homepages, em todos os telefones, em todos os Facebooks abria isso, mas você abria, aí estava lá um comercial. Qual era o comercial? Venha aprender sobre o islamismo. Está lá. Em português. E as pessoas aqui, os membros da mensagem, os pastores, irmãos que poderiam verdadeiramente estar unidos sob a mensagem do profeta. E a mensagem do profeta é a revelação dos 7 selos. A revelação dos 7 trovões contidas dentro dos 7 selos é pregar que o tempo acabou, é mostrar para essa geração que não há mais misericórdia, que a misericórdia tem sido riscada da terra e agora o próprio inferno está sobre ela. Se eu não me engano, até mesmo no livro de Salmos fala isso. Que o caminho do inferno é para baixo, no chão, onde nós estamos pisando. Não diz literalmente assim, mas é esse o sentido. E nós, ao invés de tentar, como eu disse aqui quinta-feira, nós temos formado grandes ensinadores de coisas que eles não conseguem explicar. Você chega com um pastor e diz: pastor, eu escutei o pastor Wagner, aquele pastorzinho lá do Cafundó do Brejo, do Pará, pregando que o cordeiro saiu do trono. O que o senhor me diz disso? Ah, é um ismo. Não é assim que eles falam? Não pega a mensagem. Se pegasse a mensagem, se pegasse os selos, para poder mostrar para as pessoas, olha, e o pastor Wagner prega lá um ismo, porque, olha aqui, irmão Breno dizendo que o cordeiro ainda está no trono, que o tempo não acabou, que a misericórdia não tem cessado, mas eles não têm mensagem para sustentar isso. Assim como não há mensagem e Bíblia para sustentar mais um mensageiro após William Branham. Ele era o 7º, e o 7º é o término. A matemática de Deus é perfeita. O cordeiro tinha 7 olhos, não 8. 7 chifres e não 8. Nem 7, nem 6. Ou, nem 8 e nem 6, perdão. 7. 1 fala de deidade. 3 fala de perfeição. 4 de mundanismo. 5 fala de graça. 6, número do homem. 7, uma obra completa. E você observa que hoje os nossos pregadores poderosos, empoderados da mensagem, eles não querem saber mais se o que eles estão ensinando é a mensagem do irmão Branham. Eles pegam um ponto doutrinário e seguem naquilo. Aí a pessoa está lá bem tranquila e vai dizer: ah, não, mas eu estou bem porque é meu pastor que está fazendo isso. Você tem a mensagem, filho, na mão. Você tem os selos na mão. Você tem as eras. Você tem a adoção. Então você não vai poder colocar a culpa no pastor. Ainda que o nosso profeta diz que naquele dia, aqueles dedos ossudos estarão apontando para eles, dizendo: eu estou aqui hoje por sua causa.
Amém? Deixa eu ler aqui um parágrafo. Parágrafo 148, mensagem Dores de Parto. Ó crentes da palavra, cedam a minha mensagem. Essas não são as palavras do pastor ou irmão Wagner Reis, tá? Ó crentes da palavra, cedam a minha mensagem. Não são os crentes fora da palavra, são os crentes da palavra. Cedam a minha mensagem. Ouçam-me, não minha mensagem, mas sua mensagem. Amém? É a mensagem dele, de Deus, a qual ele fielmente declara ser a verdade. Você tem que escolher algum lugar. Você não pode assentar-se e continuar atrás disto. Você tem que fazer a sua escolha. Mas qual escolha nós estamos fazendo? Irmão, irmã, jovem, moça, um dia nós vamos ter um julgamento. E todas as nossas obras, tudo aquilo que fazemos, aparecerá no telão de Deus se você não se arrepender. Amém? Tudo. A irmã Brana vai mais profundo ainda. Primeiro selo, a antiga mensagem era o 59, 58, 59. Antiga tradução do primeiro selo. Até mesmo os nossos pensamentos, até mesmo o que você pensou sobre a verdade vai ser mostrado nos céus, no telão de Deus. Aí diz, como você pensa que vai escapar disso? Como nós pensamos, irmãos, que vamos escapar? Nós temos uma oportunidade, nós estamos aqui em carne. Existe uma cadeia que você sabe qual é a cadeia de maior segurança máxima? Nós temos várias cadeias de segurança máxima no Brasil, no mundo. Em El Salvador, agora aqui na América Central, eles construíram a maior cadeia de segurança máxima do mundo. Cabe 40 mil pessoas ali dentro. Mas a Bíblia descreve uma cadeia de segurança máxima chamada inferno. E dessa não tem para onde fugir. Não tem como fugir. E não tem juiz para libertar. Amém? Após a morte, segue-se o juízo. Não é segue-se ao juízo, é segue-se o juízo. Em outras palavras, você morreu sem Deus, morreu sem Cristo, ou morreu pensando que tem Cristo, você segue o juízo. Cedo ou tarde você vai ser julgado. Cedo ou tarde você será julgado. Amém? Veja. Deixa eu ver se eu acho aqui. Paulo, mensagem a ele ouvir. Mensagem a ele ouvir. (50) Paulo em Gálatas e assim por diante. O posicionamento de um filho no Velho Testamento. Penso que King James, ou o rei Tiago, tá? King James teve essa ideia dos tradutores quando ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas. Uma casa era um domínio. Amém? Preste bem atenção no que o nosso profeta fala.
Ele falou isso, fique com o que o William Branham falou. Ele diz, uma casa era um domínio. A casa do pai, como no Antigo Testamento ou no Velho Testamento, na casa do pai tinha muitos servos e ele ia a estes servos. E não tendo tempo para ensinar o seu filho, então ele tinha outra pessoa para ensinar por ele, chamava Aiô, tá? Ele tinha outra pessoa para ensinar por ele, um homem correto. Isso é o que Deus estava mostrando-nos aqui, naquilo que chamamos o Monte da Transfiguração, tá? Jesus subiu no monte, São Mateus capítulo 17, e lá ele se transfigurou, e subiu com ele João, Pedro, não foi? E Tiago, subiram com ele, e quando ele se transfigurou, ele disse que não era para eles falarem para ninguém aquilo, mas veio uma voz do céu que disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Que é justamente o tema dessa mensagem aqui. Amém? Ele continua. O que ele mesmo estava fazendo, Deus nunca pediu ao homem para fazer qualquer coisa que ele mesmo não fizesse. Amém? Recordem disto. Deus nunca te pediria para fazer nada, a não ser que ele tivesse feito isso ele mesmo. Então, observe. Agora, quando este filho estava começando a chegar à idade de ir à escola, este tutor, ou este aio, tá? Ficava com ele e levava um relatório ao pai como ele estava progredindo. Isso aqui é o Espírito Santo que faz, tá? Ele continua. Se o filho era um atrasado, sem capacidade de tomar conta dos negócios do seu pai, então aquele tutor chegava envergonhado perante o pai e dizia, Senhor, sinto muito em dizer, mas o seu filho não está indo muito bem. Ele simplesmente ele não quer aprender, ele não se importa. Você sabe o que acontecia? Aquele pai, ele podia rejeitar a paternidade daquele filho. Hoje não, hoje é diferente, né? Hoje não é diferente. Quando um filho era bom filho, o que acontecia? Aquele pai adotava aquele filho sob a sua paternidade. Era assim ou não era assim? Bem, 54. Então Deus, quando ele deixou a terra aqui, sua igreja, ele escolheu um tutor para a sua igreja. E ele levantou um cultivador. Alguém que fosse honesto e carregasse a verdade. O tipo correto de cultivador. Não era algum arcebispo, ou papa, ou supervisor geral. Ele enviou o Espírito Santo para ser o supervisor e tutor da igreja. Mas nós adotamos bispos. Hoje, irmão, é a maior felicidade para alguém dizer, o meu pastor, ele é o apóstolo de Belém. O meu pastor é apóstolo do Pará. Meu pastor é apóstolo do Brasil. Agora, um apóstolo é um homem que senta a doutrina correta. Amém? É um missionário. Veja, ele continua. E nós adotamos bispos e tudo mais para serem tutores da igreja.
não é o programa de Deus. O Espírito Santo é o nosso mestre. O Espírito Santo é o tutor da igreja. Nós adotamos toda espécie de ideia, todos os tipos de escolas e teologias, e tudo mais, quando o Espírito Santo devia estar nos dirigindo. Amém? É isso que está acontecendo hoje ou não é isso? Irmão Branham diz que uma igreja, quando ela se desvia da verdade, ela crê em qualquer coisa. A mensagem era de Esmirna. Na mensagem era de Éfeso. O irmão Branham, ele chega a dizer que um pequeno desvio da palavra é um passo fora de Cristo. Um pequeno desvio. Não precisa ser um grande desvio, não. É um pequeno desvio, é um passo fora de Cristo. Mas hoje já não se quer saber se o desvio é pequeno ou grande. É desvio doutrinário. E o desvio doutrinário não tem perdão. Para quem ensina falsa doutrina, não tem perdão. Aí você pode se perguntar, mas pastor, como é que pode um homem com a mesma mensagem que o senhor tem na mão ensinar essa mensagem errado? Com os mesmos 7 selos nas mãos? Com a mesma mensagem do profeta nas mãos, e hoje crê que existe um outro mensageiro, um outro profeta? Como é que pode? Você sabe que existe uma doutrina de eleição, não sabe? Veja. Era o Espírito Santo que deveria estar nos dirigindo. Mas o que é que nós temos hoje para dirigir? Homens. Homens que dirigem. Homens que dizem ser a boca de Deus nesse dia. Homens que dizem ser ungidos por Deus. Um dia desse estava conversando com uma pessoa, estava dizendo, um marido, ele só tem uma esposa. É assim ou não é assim? Por que hoje pastores têm 10 igrejas? 20 igrejas? Uma igreja lá no Arroio e a outra no Chuí. Por que hoje as pessoas têm? O camarada tem uma igreja aqui em Ananindeua e tem outra lá. Vou colocar um nome que eu conheço aqui. Lá em Mussum. Exemplo, tá? Nós temos o nosso precioso irmão Halley Buffon, que mora lá em Mussum. E tem o pastor dele lá, graças a Deus. Mas por quê? Que casamento é esse? Que o homem está aqui em Ananindeua e a esposa lá em Mussum. Ah, não, mas nós temos poucos obreiros. Por que não se faz o que Jesus mandou fazer? A seara é grande? Então peça ao Senhor da seara que Ele envie obreiros. Mas não, o problema é que a gente tem muita preocupação com as almas. É assim ou não é assim? Nós nos preocupamos com as almas dos irmãos. Um homem que se preocupa com a alma dos irmãos, irmão José, ele vai de 6 em 6 meses lá para dar uma ceia e trazer todos os dízimos. De 6 meses. Você acha que isso é amor? Que marido é esse que ama a esposa e passa 6 meses separado dela? Que esposa é essa que ama o marido e passa 6 meses separada dele? Oh, irmãos. Ah, tá, esse é o amor moderno. Mombrana não ensinou esse amor moderno. Mombrana ensinou o amor. Às vezes você não se pergunta por que o Mombrana só teve um tabernáculo. Ele poderia ter
enchido os Estados Unidos, a América do Norte, a África, a Europa, a América Latina, a América Central. Ele poderia ter enchido de tabernáculos em todos esses lugares. Na Índia. Poderia ou não poderia? Por que ele não fez? Mombrana teve 2 esposas. Hope significa esperança, tá? Hope e Meda Branham. Em tempos diferentes, claro, você sabe, né? Uma precisou morrer para que a outra pudesse vir. Tipos. Mas quando você olha, ele era um pastor, ele era um viajante, ele ia por todo mundo. Por que ele não fundou uma igreja em cada cidade que ele ia? Ele sabia o que ele ensinava. Ele sabia para que ele tinha sido constituído por Deus. Você não vê, você não lê nas mensagens do irmão Branham, você não lê nas histórias do irmão Branham sobre ele ter fundado uma igreja na África. Você já viu isso? Não, ele ia lá, as denominações o convidavam, ele ia lá, pregava, fazia parte dele. O Espírito Santo caía ali, curava, regenerava, transformava, libertava, fazia tudo. E ele ia embora para a casa dele. Amém? Uma vida meio atípica dele. Mas ele era um pregador. Ele era um profeta. Ele era um grande evangelista. Ele foi um apóstolo. Ele fundou, ele colocou a pedra fundamental da mensagem corretamente. Nós é que estamos desviando isso. Quando eu digo nós, eu me incluo também, irmão, porque eu não sou perfeito. Mas você vai ver o que está acontecendo hoje dentro das igrejas da mensagem, dentro do ensinamento daquilo que deveria ser chamado a mensagem do profeta. Você vai ver cada aberração hoje. E aqueles que não dando mais conta e não tendo mais o que fazer, o que falar, vão embora. Mudam de profeta, mudam de igreja. Irmãos, Deus, Ele tem um centro. Amém? E o centro de Deus é a sua palavra. E desse centro, Ele não se move nem para a direita e nem para a esquerda. Amém? Agora, 55. Agora, esta é a razão pela qual a igreja está na condição que está nesta noite ou neste dia. Amém? Tem sido dirigida por homens e não pelo Espírito. Isso aqui o irmão Branham não está falando para as denominações hoje. O nosso grande erro é pensar que a mensagem está sendo dirigida ainda para as denominações. São Mateus 24, 24. O que diz? Nos últimos dias surgirão falsos cristos, Cristo significa ungido, e falsos profetas, falsos pregadores, fazendo grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganaria até os escolhidos, se fosse possível. Mas é impossível. Mombrana diz que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria. Deixa eu ver se eu consigo aqui, irmão. O que é mais parecido com isso do que isso?
O que é mais parecido com isso do que isso? Hoje o inimigo não está lá, não. Hoje o combate não deve ser lá. Eles já estão completamente perdidos fora. Sai um aqui, um ali. Amém? Mas hoje é diferente. Hoje é seleção, é escolha. Tá? E o mais parecido com a verdade hoje é a própria, ou as próprias igrejas que dizem pregar a mensagem do profeta. A título de dizer, não, nós cremos em um profeta. Tem muitos que não creem em profeta. Eles creem no batismo em nome de Jesus. Creem na ceia com pão asmo, vinho puro e lava-pés. Creem na deidade. Mas crer em um profeta é crer na mensagem do profeta. E a mensagem do profeta é a revelação dos 7 selos. Essa é a mensagem de William Branham. Não foi outra coisa que ele veio revelar, não. Ele veio para revelar os selos. Ah, mas nós temos 1117 mensagens, pastor. Glória a Deus, aleluia por isso. Mas a mensagem dele foi restrita aos dias da voz do 7º anjo. Apocalipse 10, verso 7. O que é que diz Apocalipse 10, verso 7? Amém. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele tocar a sua trombeta, todo o segredo de Deus, ou todo o mistério de Deus será revelado, como foi dito aos profetas seus servos. E o que mais nós queremos, irmãos? O que mais nós pensamos ser a verdade para esse dia? A mensagem que nós mais deveríamos meditar hoje são os selos. Principalmente a mensagem que as pessoas não conseguem compreender, que é o 7º selo. Se você tomar literalmente em Apocalipse capítulo 8, verso 1, o que diz? E houve silêncio no céu por quase meia hora. Não foi isso? Por que houve silêncio no céu? Porque Deus estava na terra. Deus estava aqui, tratando. Deus é um ser humano baixinho. Deus em uma pessoa que foi muitas vezes detratada, humilhada, que as pessoas abandonaram. E que nós muitas vezes abandonamos. Eu não sei se você consegue achar, se você conseguir achar, procure a história do irmão Ormond Neville. Não sei se tem alguma coisa assim nos sites da mensagem. Procure a história do irmão Ormond Neville. Nesses sites que falam a respeito da mensagem, foi o único homem que ficou verdadeiramente ao lado do profeta. Amém? Era pastor no Tabernáculo Branham. Ele tinha sido, se não me falha a memória, um pastor metodista. O irmão Branham um dia disse, um dia eu vou batizar esse irmão. Procure um pouco a história. E você vai ver que após um tempo, depois da partida do irmão Branham, tiraram ele. Ele não prestava mais para o Tabernáculo Branham. Só para vocês terem uma ideia, tá? Mas veja, deixa eu ver se eu consigo aqui para nós terminarmos. Agora,
Esta é a razão pela qual a igreja está na condição que ela está. Tem sido dirigida por homem, não pelo Espírito. Filhos e filhas de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é para dirigir a igreja. Agora, o homem pode dizer qualquer coisa, mas o Espírito Santo lhes dirá a verdade. Aleluia. Agora, nesta manhã, como você pensa que o Espírito Santo deve sentir quando ele tem que vir diante do Pai e dizer: Pai, tua igreja, sabe uma coisa? A tua igreja, a metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Ei, glória! Pessoas que deixam de ir à igreja para pescar. Eu falei certo, pescar? Não foi pecar, foi pescar. Irmão, no Brasil isso muitas vezes é uma febre. Pessoas que deixam de ir ao tabernáculo, onde tem um bom ensinador muitas vezes, que pode trazer uma mensagem gostosa, que pode fazer algo na alma da pessoa. E a pessoa, não, mas hoje é domingo. Domingo, dia de ir para praia, para praça, para onde mais? Por incrível que pareça, para as piscinas. Domingo. Não, domingo, hoje é dia, trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo, dia de descansar. Tem gente que diz, não, domingo é dia de trabalhar mais um pouco. Uma vez eu escandalizei tantos irmãos da igreja, do tabernáculo. Há muitos anos atrás, eu escandalizei tanto com essa frase, que teve gente que foi embora e nunca mais voltou. Se Deus não te der na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, Mombrana disse no domingo não aceite. Não foi assim? Eu disse no domingo quem te dá é o diabo. Irmão, qual a diferença que vai fazer? A não ser que a pessoa tenha um ofício de carteira assinada que ele precise verdadeiramente estar ausente. Isso aí é um outro caso. Cada caso é um caso. Mombrana sempre nos mostrou esse lado. Mas a pessoa tem condições. Mombrana chega a dizer em perguntas e respostas, e diz, se você pode vir à igreja e não vem, você pesca. Não é pesca, é peca. Agora é peca, né? Você peca. Nós já tivemos esse problema da igreja ser perto da casa de membros e o membro ficar deitadão na casa, o culto acaba, quando a gente passa, estava escutando um pastor. Irmão, por isso que morre. E depois as pessoas não se dão conta. Morre espiritualmente, tá? Mas veja, ele continua aqui. Aí diz assim, a tua igreja, metade deles nem mesmo vem à igreja no domingo. Não. E quarta-feira à noite? Não, eles ficam em casa para assistir. Nós amamos Suzy. E aqui? Para que é que as pessoas ficam na terça-feira em casa? Assistir Big Brother? Não, né? Cristão não assiste essas imundícias, né? Mas veja. Ele continua aqui. Eles amam... Nós amamos Suzy. Ou seja, lá qual for a coisa que haja na televisão, sabem? Eles amam mais as coisas do mundo e os prazeres do que o poder de Deus. Mas isso é correto. Não tenho nada contra a televisão, também não. Há coisas boas ali. Hoje em dia eu não vejo o quê, tá? Talvez no dia do Mombrana houvesse, mas hoje você não sabe o quê. Mas
Quando um cristão deixa de vir à igreja e fica em casa para assistir um programa bobo como aquele, há algo acontecendo na vida daquela pessoa. O Espírito Santo saiu de algum lugar, tá? Ou até daqui, sei lá. Mas veja, você não está nos negócios do Pai. O que você pensa que ele faz quando ele chega diante do Pai para dizer que seus filhos e filhas amados, estão usando essas roupas imorais, de shorts e coisas assim? Não muito tempo atrás, eu disse a uma mulher, ela disse, ouça, irmão Branham, ela encontrou comigo lá atrás no edifício e ela disse, bem, isso é muito bom. Ela disse, eu uso calça comprida. E eu disse, isso é pior. Né? Qual aquela história? Eu não uso short curto, mas uso calça comprida. É a mesma coisa, pior, diz o irmão Branham. A Bíblia diz que é uma abominação para uma mulher colocar roupas que pertencem ao homem. Deus não muda. Ele fez o homem para parecer com o homem e a mulher para parecer com a mulher. Mas hoje os homens estão tão efeminados que não sabem como se vestir. Isso é certo. E as mulheres, filhas de Deus, fumando cigarros e o maior dano que o mundo alguma vez já teve. Não tenha medo da Rússia açoitar a América, diz o irmão Branham. A América está açoitando a si mesma. Não é a bicada do sabiá na maçã que a estraga. É a largata. Perdão, deixa eu falar correto. É a lagarta. É a lagarta no miolo da fruta que mata a maçã. Este é o problema com as igrejas nesta nação. É o pecado bem no meio, afastados de Deus. Esse é o problema de hoje. Amém? E nós precisamos de coragem para dizer a verdade. Nós precisamos de coragem para falar a verdade. Mas falando assim nós vamos ficar sem ninguém. O que foi que disseram para o irmão Branham? Quando ele começou a colocar a estrutura do tabernáculo, alguém disse para ele, olha, da maneira que você prega, daqui a um tempo você estará pregando somente para as paredes. Você sabe o que ele disse? O que foi que ele falou? Eu pregarei para as paredes e direi para elas ficarem corretas. Eu porei prumo nelas. Irmãos, é isso que nós devemos fazer. Mas as pessoas vão embora. Irmão, não quero eu expulsar as pessoas. Mas se a pregação expulsa, aí é diferente. Nós passamos por um lugar, e eu achava isso tão deprimente, irmãos. Nós passamos por um lugar há um tempo atrás, há muito tempo atrás, aí tinha uma irmãzinha que se desviou da mensagem. E toda vez que essa irmãzinha ia na igreja, irmão, eu creio até que ela queria fazer um esforço para engrenar. Mas aquele pastor daquele lugar, ele ia na ferida daquela irmã. Era só na ferida. Sabe quando você tem uma unha encravada? Já teve unha encravada, irmão Roberto, no pé? Não? Agradeça. Mas o irmão Roberto já teve o outro ali. Já? Já. Mais ou menos? Ficava dessa grossura o dedo dele do pé. Mais ou menos encravado. É isso, tem que fugir do Vitor. Mas é isso que acontece. Por incrível que pareça, quando você tem uma unha encravada, você só bate aquela unha, aquele dedo. O pessoal parece que caça você para pisar em cima. E principalmente se for o Vitor. Não é? Mas você olha isso e batia só naquela irmãzinha. Só naquela irmãzinha. Era a irmãzinha chegar
E o precioso pastor, que eu não vou citar o nome, era só ali, pô! Irmão, ele tinha uma história de dizer assim, que ele pregava com a metralhadora, né? Nessa hora não, ele escolheu uma bazuca e mirava na irmã, e era só na irmã. E aquilo foi entristecendo, 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 até que, infelizmente, ela não deu conta mais mesmo. A pessoa que está no pecado, em falha com Deus, ela errou o alvo. O que ela precisa? Das nossas críticas? Ela precisa das nossas, como é que eu posso dizer? Dos nossos julgamentos? Não, ela precisa da nossa ajuda. É isso que o William Branham ensina. É isso que a pessoa precisa de alguém que dê a mão, que puxe. A pessoa está se afundando na lama. O que ela precisa? De alguém que pegue na sua mão e a levante dali e a ajude a sair do tremedal. E Deus sempre usará alguém para isso. Por isso que eu amo esse pedacinho de louvor, que diz assim: aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aleluia! Oh, glória! Deus abençoe cada um dos irmãos, nossos ouvintes, nossos espectadores. Que Deus abençoe. Nós estaremos aqui a partir das 18 horas com fé no Filho de Deus, a fé dos trovões.